Bom dia. Está começando agora pela TV Record Cuiabá a edição especial do Jornal do Meio-Dia. O governador do estado, Pedro Taques, está aqui ao vivo em nosso estúdio. Ele vai fazer um balanço do primeiro ano de governo. Vai falar sobre o trabalho de combate à corrupção, sobre o quadro político de Mato Grosso e do Brasil, o impeachment da presidente Dilma, o pedido, não é? E ainda o cumprimento das promessas que Pedro Taques fez durante a campanha eleitoral. Nós vamos tentar saber também o futuro do veículo leve sobre trilhos, o VLT, que o governo do estado e o próprio governador já chamou de escandaloso. Afinal de contas, a obra será ou não concluída? Nós vamos discutir também e comentar com o governador sobre as obras paralisadas e as respostas a todas essas questões a partir de agora, nesta edição do Jornal do Meio-Dia com o governador Pedro Taques. Durante o programa, teremos a participação de jornalistas e representantes de segmentos que também farão perguntas ao governador. E você também pode participar através do e-mail jornaldomeiodigia@gazetadigital.com.br ou pelo WhatsApp 9987-2089. Boa tarde, aliás, bom dia, governador. Bom dia, boa tarde ao cidadão mato-grossense. Agradeço a possibilidade de que nós possamos prestar contas. Eu entendo, Lúcio e qualificado telespectador deste programa, que o político, o governador, prefeito, deputado, presidente da República deve prestar contas e é um instrumento valioso da democracia. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição. Governador, numa entrevista coletiva aos jornalistas, o senhor deu a nota 6,6 para este primeiro ano do governo Pedro Taques. Em algumas escolas particulares, o senhor não ia ficar para a PF, mas ia passar raspando. Nos próximos anos, o professor Pedro Taques vai melhorar essa nota? Essa PF não é a Polícia Federal. Não, é prova final. Prova final, muito bem. Nós temos que ter, Lúcio, humildade de reconhecer que muito ainda precisa ser feito. Eu não fui eleito, junto com o vice-governador Carlos Fávaro, para um ano de mandato. Eu fui eleito para 4 anos, faltam 3 anos do mandato. Agora, eu reconheço isso. Não adianta você dar desculpas. O cidadão hoje, ele tem informações, ninguém engana ninguém mais. Nós precisamos trabalhar muito para que possamos merecer uma nota 7, uma nota 7,5. Tenho esta consciência. Os nossos secretários são secretários competentes, nos quais eu confio. E tenho certeza que eles, secretários, podem performar mais, podem entregar mais. Como eu, governador. Nós tivemos um ano de aprendizagem. Né? Eu nunca fui governador do estado. Né? Erros podem ter sido cometidos por todos. Agora, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o cidadão precisa e tem direito à concretização de políticas públicas da saúde. Eu chegar num programa qualificado, importante como esse, dizer que um ano resolvemos todos os problemas da saúde é mentira. Não vou dizer que a Secretaria de Fazenda está resolvido todos os problemas, todas as estradas estão sem buraco. Isso é mentira, por isso nós precisamos trabalhar muito. Agora, uma coisa é certa, né? Esta nota é uma nota que eu entendo como verdadeira. Agora, eu confio nos nossos secretários, eu tenho certeza que eles podem performar mais, trabalhar mais, como eu, né? Posso trabalhar mais para que nós possamos resolver os problemas de Mato Grosso. Não todos, mas a sua maioria, eles podem ser resolvidos e eu tenho esta compreensão. A partir do ano que vem, o governo Pedro Taques será um governo de mais ação. Então, este ano nós tivemos muitas ações. Agora, o estado de Mato Grosso não foi herdado por nós, no dia 1º de janeiro, estragado em um ano, né, Lúcio? Em um ano não se estragaria o estado como nos deixaram. Portanto, quando você fala que eu não posso, alguns falam, né, que não pode olhar para trás, essa é conversa fiada. Temos que olhar para trás sim, porque quem faz coisa errada tem que ser responsabilizado. O estado de Mato Grosso não foi nos deixado nessa situação em um ano. Veja a questão da saúde pública. Há 31 anos... Você deve ter uns 40 anos. Quando você tinha 9 anos, há 31 anos, não se constrói um hospital público em Cuiabá. Isso é uma vergonha. E quantos governadores passaram? Quantos deputados passaram? Quantos jornalistas cobraram? E nós
5 meses de governo, iniciamos a construção de um novo hospital, demos início à obra do Hospital Central Parado. Então, nós temos muitas ações que, para mim, será uma honra, uma alegria poder falar agora. Governador, vamos à primeira pergunta aí. Pois não? É do jornalista Tarso Nunes, do site RD News. A pergunta é sobre crise econômica. Olá, governador. A minha questão é o seguinte: eu gostaria de saber do senhor que em tempos de crise o senhor teme que alguma de suas propostas não seja realizada no seu mandato. E outra questão, o senhor teme sair desgastado do seu mandato? Muito obrigado pela pergunta. Nós sabemos que vivemos uma crise nacional e ela não é pequena. É uma crise grave em razão da incompetência, da falta de condução da política macroeconômica nacional. E isso já está repercutindo em todos os estados da federação. Veja que o Rio de Janeiro, esta semana, o governador Pezão, ele ditou um decreto parcelando o 13º. Vai pagar em maio a segunda parcela e autorizando ao servidor a contrair empréstimos bancários e o Estado paga. Rio Grande do Sul atrasado, 16 estados atrasados. Nós conseguimos saldar todos os nossos compromissos com os servidores públicos este ano de 2015. E esta é uma vitória da nossa administração. Agora, essa crise em 2016 será um ano difícil, Lúcio. Nós temos que falar a verdade. Agora, eu sou otimista. Eu posso assumir o compromisso com o cidadão. Nós trabalharemos muito para que este ano de 2016 possa passar e nós possamos passar junto para que possamos fazer com que Mato Grosso se desenvolva. Agora, eu não posso mentir, será um ano difícil. A União está em crise. O estado de Mato Grosso é um estado que tem a sua economia quase a metade fundamentada na agricultura, na pecuária. Nós temos uma seca se avizinhando, nós temos a alta do dólar. Isto repercute no estado de Mato Grosso. A mim, como governador, a minha equipe, cabe buscar meios para resolver isso. Nós chegamos ao final de 2015, economizando, o secretário Brustolin, o secretário Marrafon trabalharam muito para que isso ocorresse. Agora, será um ano difícil, eu não tenho condições de dizer se vou cumprir todos os compromissos em 2016, porque eu fui eleito para 4 anos. Governador, o senhor citou o exemplo aí do governador do Rio de Janeiro, que parcelou o 13º. Chegaram informações à redação da TV Record aqui, que tem funcionário que não recebeu o 13º. Os contratados não receberam o 13º, principalmente da SEDUC? Vamos lá, nós temos 60% dos nossos professores são contratados. 60%. Nós parcelamos o RGA, Reajuste Geral Anual. Muitos estados não pagaram. Nós pagamos 3,11 em maio e 3,11 em novembro. Os professores contratados, esta diferença, ela será saldada agora, ainda no mês de dezembro. Eu já determinei que isso fosse feito. Nós estamos na busca de caixa para que isso seja feito. Eu não posso fabricar dinheiro. Agora, os compromissos assumidos serão saldados. Todos os servidores receberão em dia, já estão recebendo o seu 13º. Agora, a reclamação aí não é da parcela do RGA. Não, a reclamação seria do 13º. Eu vou repetir. Os professores contratados, eu visitei, Lúcio, 65 escolas. 64, 65 em um ano. E conversei com todos os professores dessas escolas. O secretário de Educação, ele visitou mais de 150 escolas, conversando com os professores. Ele tem direito de receber e o Estado tem o dever de pagar. Para a minha informação, isto está sendo pago e será pago devidamente aos professores contratados. Eu assumi esse compromisso, Lúcio. Governador, dentro dessa questão aí que foi colocada pelo jornalista do RD News, o Tarso Nunes, a crise econômica, o senhor está querendo, porque 2016 as previsões é de que pode ser um ano bem pior do que foi 2015. O senhor está pensando em propor aí uma moratória da dívida pública dos estados? Veja, aqueles que entendem de economia, que não é o meu caso, não sou economista, mas eu leio, né, Lúcio? Aqueles que entendem dizem que 2016 será um dos anos mais difíceis do ponto de vista econômico da história do Brasil. Por que isso? Porque
Porque nós tivemos em 2015 1 milhão de empregos formais fechados, segundo o CAGED. Temos uma inflação de 10,71, uma queda do PIB nacional de quase 4 pontos percentuais. Isto significa que nos anos de 2016 e 2017 nós teríamos recessão. Isso nunca ocorreu, a não ser em 1919. Em 1929 tivemos uma grande crise, mas não foram 3 anos, foram 2 anos. Isso significa que teremos uma crise ano que vem, forte. Agora, eu sou otimista, mas eu não posso mentir ao cidadão. Nós vamos cumprir os nossos compromissos. Os investimentos diminuirão, Lúcio. Isso é fato. Nós teremos que diminuir os investimentos para pagar as despesas que são obrigatórias, as despesas que são necessárias. Nós estamos buscando outros caminhos, com criatividade, para resolver isso. Por exemplo, a senhora que está me assistindo lá em Colniza, a senhora tem uma dificuldade econômica, a senhora vende um patrimônio que a senhora tem. O estado de Mato Grosso, nós temos levantamentos que dizem que tem um patrimônio imobiliário de chega a 50 bilhões de reais. Nós podemos apresentar um projeto de lei à Assembleia para que isso seja vendido, parte dele, na Bolsa de Valores, com a fiscalização da imprensa, do Ministério Público, porque eu posso fazer caixa para saldar os compromissos e também para que nós possamos pagar o salário do servidor. 610 milhões em média, Lúcio, é a folha de pagamento mensal, 610. E o salário do servidor, para nós, é sagrado. O senhor que está me assistindo é um empresário, é um microempresário, é um profissional liberal. Aí o senhor pode estar perguntando o seguinte, por que o salário do servidor é sagrado? É sagrado porque ele que concretiza a saúde, a segurança, a educação. Por isso que nós temos que buscar meios, estamos fazendo isso. O Tribunal de Contas do Estado, ele nos autorizou, nós fizemos uma consulta, nos autorizou a terceirizar a cobrança dos créditos. Mato Grosso tem crédito, pessoas devem, jurídicas e físicas, o nosso Estado em 14 bilhões de reais. Eu preciso cobrar isso. Mas nós não temos estrutura no Estado para cobrar. Eu vou terceirizar isso, já existe uma autorização do Tribunal de Contas. É uma outra forma de você trazer dinheiro.